Salmo 124, Salmo dos degraus, diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam nos coberto, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos, ou dos passarinheiros, e o laço se rompeu e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, só relembrando, Salmo 124 faz parte daquela série dos Salmos dos degraus, tá? Salmo dos degraus porque os sacerdotes, ao atravessarem o átrio das mulheres para passar por o átrio dos homens, haviam 15 degraus, e eles subiam esses degraus e cantavam em cada degrau um hino, que era esses salmos, do 120 ao 134. Então, no caso aqui, nós estamos no 5º degrau, Salmo 125. Uma das coisas que uma curiosidade para passar para vocês, é que a grande maioria dos salmos foi escrito pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Os salmos 107 ao 127 são do período após o retorno dos exilados. Esdras trouxe o 5º livro unindo aos outros 4 que existiam. E o livro de Salmos, na verdade, ele era dividido em 4 livros, tá? Dividido em 4 livros. Esses 4 livros são o primeiro livro do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo do Salmo 42 ao Salmo 72, o terceiro livro do Salmo 73 ao Salmo 89, o 4º livro do Salmo 90 ao 106, o 5º livro do 107 ao 150. O livro de Salmos, também chamado de Terrilim, ou Cânticos de Louvor, tá? Que no grego, na Septuaginta, tem a tradução de psalmoi, que significa cânticos, a serem acompanhados por cordas. No caso desses salmos de degraus, provavelmente eles não eram acompanhados por cordas, eles eram cantados, entoados apenas. O livro de Salmo, ele é composto por um salmo de Moisés, 73 salmos de Davi, 12 de Asaf, 10 dos descendentes de Coré, 1 ou 2 de Salomão, que o Salmo 72 existe uma concordância e uma discordância, existe uma dúvida, mas tudo bem. Um é de Emã e outro é de Etã. Que mais que nós temos aqui sobre o livro de Salmos? Também conhecido como Salmo dos degraus, Salmo dos romeiros, Salmo dos peregrinos. As pessoas iam em romaria para Jerusalém cantando esses salmos, tá? Essa cadeia de salmos dos 120 até os 134. E nós vamos aqui agora hoje estudar o Salmo 124, tá? Nós iniciamos aqui, nós vamos dividir em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 5, em primeiro lugar. Primeira coisa que a gente vai ver no verso 1 aí, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, ou diga Israel. Se não for o Senhor que estava ao nosso lado, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer para Israel? Quem que estava do lado de Israel? O Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, construiu todo o universo através da sua voz. E é interessante que essa colocação, que
dizendo assim, se Deus não estivesse ao lado deles, o que seria? Vamos colocar para os nossos dias. Se Deus não estiver ao nosso lado, o que vai acontecer conosco? O que pode acontecer conosco? Ó, diga você, ó, diga eu, ou digamos nós todos. O interessante é que nós vemos que é uma situação que ele está retratando que Deus está dando livramento para eles. Então quer dizer, se eles não estivessem ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós? Então você vê que, primeiro, se o Senhor não estivesse do lado deles, algo Israel teria ficado à mercê dos seus inimigos. O salmista ele retrata isso. É como se Deus tivesse abandonado Israel no tempo de Moisés nas mãos de Faraó e largado. Ou nos tempos de Gideão também, entregue nas mãos dos midianitas. Ou Judá deixado aos assírios no tempo de Ezequias. Eles já teriam engolido vivos. Então, o que acontece? O que nós vemos nesse salmo? É um salmo que retrata, basicamente, o cuidado que Deus tem com Israel, que Deus tem com a sua igreja, que Deus tem com você. Entenda, o Deus estando do nosso lado, o plano dos nossos inimigos, todos estão frustrados. Todos. Porque não existe fraqueza para o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele tem todo o poder. Então o que ele pode fazer ainda mais? Ele pode transformar a sua tristeza mais íntima numa alegria. Ora, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está ao nosso lado. Tanto seus problemas mais íntimos como os externos cooperam para o nosso bem. Romanos 8:28 vai dizer isso. Que tudo coopera para o nosso bem. Se Deus está conosco, nada de mal pode nos acontecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós jamais vamos ser engolidos vivos pelos nossos inimigos. Os nossos inimigos podem até desejar isso, mas não vão conseguir se Deus estiver ao nosso lado. Se Deus estiver ao nosso lado, pode se levantar quem quiser, pode acontecer o que for. E tudo o que acontecer é permissão do Deus Todo-Poderoso. Para deixar a gente salvo, é uma obra miraculosa do nosso Deus todos os dias. Para você estar de pé hoje, Deus fez um milagre pela manhã. Deus continua fazendo milagre, te sustentando até agora. Deus não permite que o inimigo toque em você, e é por isso que você não é consumido. Você, veja só, se Deus permitisse, Israel teria sido tragado. E talvez o desfecho desse salmo seria totalmente diferente. Então nós temos aqui uma colocação pelo salmista que se o Deus Todo-Poderoso não estivesse com ele, os inimigos teriam engolido vivo, as águas teriam passado por eles, levado tudo embora, matado de uma forma. Entenda, irmãos, Deus ele coloca limite em tudo para o bem daqueles que temem a Ele. Uma das coisas que eu acho interessante que Cristo ele segura o diabo como se fosse um cão raivoso. É como se ele estivesse numa coleira e Cristo segurando aqui na guia. Ele só vai até onde Cristo deixa. Então quer dizer, aquela ideia que nós temos que no cinema o bem luta contra o mal e o diabo ele estraçalha tudo e no final parece que Deus ali não tem controle de nada, é mera do acaso que todo mundo sai vivo porque aconteceu algo, porque tem um mocinho no meio. Não. Se Deus não estiver ao nosso lado, se não estiver, a nossa vida é destroçada. O laço do passarinheiro vai nos enforcar e vai nos matar. Não vai nos deixar vivo. Mas se Deus está conosco, nada disso, nenhum inimigo pode prevalecer contra nós.
Como eu já disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 6, irmãos, bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Os nossos inimigos teriam prazer de nos devorar vivo, mas eles não podem porque Deus não permite. E Deus tem que ser louvado por causa disso. O mais interessante é que quando nós colocamos aqui a beneficência de Deus, dizendo que bendito seja o Senhor, seja bem falado, seja glorificado, não adianta. Nós temos que louvar, nós temos que continuar engrandecendo o nome dele para fortalecer a nossa fé e todos os dias ele continuar conosco. Quanto mais nós adoramos, quanto mais nós louvamos, quanto mais nós estamos com ele, mais ele não permite que os nossos inimigos venham contra nós. Então os nossos inimigos, embora tenham prazer de nos devorar, não vão ter prazer de ter a... porque Deus não vai permitir. Eles não vão permitir, Deus não vai permitir que o inimigo venha devorar o seu povo. E Deus tem que ser louvado por causa disso. A boa vontade de Deus mostra que nós não podemos ser entregues na mão dos homens maus. Nós não vamos ser entregues nas mãos dos homens maus por um único motivo. Porque nós estamos nas mãos de Deus, bem na concha das mãos dele. Bem na concha das mãos dele. Pastor Ildefonso, ele costumava dizer, Pastor Ildefonso é um patriarca da nossa igreja, presbiteriana renovada, ele dizia que nós estamos na concha das mãos de Cristo e naquele cravo está o nosso nome. E por amor a nós, Cristo nos sustenta na sua mão todos os dias da nossa vida. Sustenta porque, como um pássaro, verso 7, escapamos do laço dos que caçam os passarinhos ou do passarinheiro, e o laço se rompeu e nós escapamos. Isso quer dizer o quê? O inimigo ele pode até armar ciladas para te derrubar. Ele pode até te machucar. Ele pode até te deixar numa situação meio complicada, mas tem uma coisa. A vitória de Deus faz com que esse laço, que esse ataque, ele seja derrubado em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Que não tem como ele derrubar a nossa alma. Não tem como ele nos quebrar se nós estamos acompanhados pelo Senhor. Sabe? Mesmo que com situações que nós podemos nos perder nessa vida, mas o amor de Deus está incutido dentro de nós. E nós temos condição de voltar atrás e pedir para que Deus venha repreender o mal e nos perdoar e sustentar nas suas mãos. Nós escapamos da mão do laço do passarinheiro porque nós estamos nas mãos de Cristo. Nós somos um pássaro que caímos muitas vezes numa armadilha. Talvez, muitas vezes, nós somos capturados, mas o Senhor entra com a providência e quebra toda a armadilha, quebra todo o laço, desfaz tudo aquilo que venha nos prejudicar. Meus irmãos, no verso 8 está assim: nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso ajudador é o Senhor que fez os céus e a terra. E as suas obras nos dão amplas provas de que nós podemos confiar nele e saber que o nosso Senhor está nas mãos dele. Sabe? As promessas estão sempre no nome de Cristo. As promessas estão sendo feitas todos os dias para que você esteja diante de Deus e você saiba que nada e ninguém pode te derrubar. Mas se você for ferido, machucado, o nosso Deus, ele nos coloca
o socorro presente no dia da angústia. Nós temos o auxílio de Deus nas perfeições dele e ele vai investir todo o seu exército, todas as suas forças para te livrar desse laço. Basta você estar diante dele todos os dias da sua vida, como eu já disse aqui. Deus, ele é o único que pode sustentar você e mudar a sua história. Para concluir, irmãos, Deus está conosco quando nós erramos. No caso de Israel, ele agiu como se fosse um pai corrigindo seu filho. E embora Israel passou grande parte do seu tempo em falhas e erros, que nada disso Deus aprovou. Mas quando eles clamavam, se rasgavam, pediam misericórdia, perdão, Deus entrava com a providência e salvava aquele povo. Deus cansou de pedir para aquele povo ouvir a sua voz, e Deus mandava os profetas falarem com eles. Só que os reis matavam os profetas. No caso do profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, de tanto que ele alertou do pecado daquele povo, pedindo para que ele se consertasse. Mas também Deus está conosco quando nós fazemos a vontade dele. Sabe? Sempre depois que nós erramos, nós entramos na presença de Deus, pedimos perdão, ele nos corrige e nós valorizamos o que Deus tem feito por nós. Volto a dizer, irmãos, o momento que nós estamos passando, que as nossas igrejas estão fechadas, é um momento de reflexão para que você possa valorizar a obra de Deus que ele tem feito nas nossas vidas e muitas vezes a gente não valoriza. Quando as nossas portas abrirem novamente, nós quando conseguirmos voltar a celebrar os nossos cultos nas nossas igrejas, eu creio, irmãos, que já está havendo um grande avivamento que nós temos que nos inventar. Nós temos que buscar a Deus dobrado. Mas eu creio que nós vamos chegar aonde que Deus tem um plano para nós. Sabe? Esse povo de Deus, ele experimentou Deus como seu Salvador. E toda vez ele está colocando sobre nós o seu poder de Criador, nos curando. E você essa noite, ou nessa manhã, nessa tarde, a hora que você estiver ouvindo esse vídeo, ou vendo esse vídeo, experimente o poder desse Deus Salvador. Tenha uma experiência com Cristo. Coloque as suas mãos nas mãos de Cristo e coloque a sua vida aos pés de Cristo e peça para que Ele venha fazer um mover no seu coração, na sua vida. Um encontro real que eu digo para você é como Nicodemos teve em João capítulo 3, verso 3. Nicodemos procura Jesus de noite, escondido, e pergunta a Jesus: bom mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus lhes diz que basta nascer de novo. A ação do Espírito Santo na sua vida tem que ser crescente todos os dias. Essa ação regeneradora, curadora, e que faz com que nós somos adotados na família de Deus através de Cristo, pelo amor de Deus a Cristo, faz com que nós sintamos essa presença maravilhosa, essa alegria, esse sorriso em meio à ação, em meio à tempestade. Tudo isso você pode alcançar por meio de Cristo, pela vida que Cristo coloca em você. Tudo isso nós podemos enfrentar com coragem e confiança, porque Cristo nos reserva um futuro brilhante ao lado dele. Ele quer que você vá morar com ele na sua glória. Ele quer que você, a partir de agora, já nesse momento, esteja preparado para morar com ele a qualquer momento. Embora a igreja já foi chamada para participar do reino vindouro de Cristo aqui mesmo. Porque Cristo, quando esteve aqui na terra, ele já estava pregando dizendo: é chegado o reino dos céus. Então a porta já está aberta. Você pode, no dia de hoje, começar a viver o reino dos céus.
viver o reino de Cristo, saber que Ele é maravilhoso, vida, e Ele pode transformar a sua vida agora, nesse exato momento. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ou que está ao nosso lado agora, o que seria de nós? O Salmo 124 é um salmo de livramento, onde o salmista ele mostra que talvez em momentos de dificuldade o povo de Israel estava descuidado, não sabia com quem contar, mas ele diz, se não for o Senhor. Muitas vezes nós não vemos essa mão invisível de Deus agindo pelas nossas vidas, mas nós sabemos que ela age. Talvez essa mão invisível muitas vezes no momento de queixa que nós temos, nós não conseguimos enxergar. Nós não sabemos que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor. Quando nós clamamos, Ele não responde, é porque Ele está nos ouvindo. E eu faço um clamor a você essa noite. Confie no Senhor. No verso 8, nosso socorro está no nome do Senhor. No momento da sua angústia, grite, urre, chore, se rasgue e clame pelo Senhor. E coloque a sua vida nas mãos dele. Eu convido você para orar essa noite. Você que não conhece a Cristo, não sabe quem Ele é. Ele é o mesmo que andou em Jerusalém há 2000 anos atrás. Ele está vivo e Ele reina para sempre. Ele é o mesmo que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os maiores pensadores da história disseram que não sabiam o que era a verdade. Muitos deles disseram, busque a verdade, mas somente Cristo disse, eu sou a verdade. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço mais uma vez pelo que o Senhor já tem feito, Pai, por nós aqui nessa terra. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor estar conosco. E, meu Deus, nos momentos de angústia, ora, Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome agora, Pai, porque o nosso socorro vem de ti. Pai, eu coloco a vida dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem agora. E eu peço também que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, aqueles que já não conseguem nem mesmo, Pai, clamar pelo seu nome. Senhor, eu peço que o Senhor visite essas vidas, que o Senhor sustente a nossa nação, que o Senhor venha tocar e derramar do seu Santo Espírito sobre toda a nossa pátria, sobre toda essa terra, Pai. Meu Deus, põe a tua graça e o teu poder sobre a vida dos teus filhos, porque eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida, que Deus venha confortar o seu coração, que Deus venha fazer um mover grandioso, que Deus venha mudar a sua história, que Deus venha fazer uma obra grandiosa nessa noite na sua vida. Se você crê que essa mensagem pode servir de consolo para a vida de alguém, eu peço que você compartilhe. Deus nos deu de graça todo o dom, todo o conhecimento, porque é dele. E eu peço que o Senhor venha tocar essas vidas através dessa mensagem e que você possa ser um canal de bênção. Possa distribuir, baixe no seu celular, fique à vontade. E eu queria também te convidar para na quarta-feira, no dia 8, às 19h30, nós estaremos aqui meditando sobre Salmo dos Degraus, Salmo 125. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite também, o que Ele pode nos mostrar através do Salmo 125. Convide seus amigos, veja com a sua família e que Deus venha abençoar você grandemente. Que o amor de Cristo, a graça de Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e todos nós essa noite dissemos amém, amém e amém. Tenha uma boa noite
em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.